Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Versículo 5. Pedir perdão à igreja, ao pastor Marcelo, à pastora Tânia, por chegar a estas horas. Costume nosso chegar cedo. Mas hoje realmente só deu tempo de descer do avião, pegar um trânsito até cá, em casa. Eu moro em Barueri. E a Rosa e o Andrezinho nem conseguiu vir com a gente, porque foi muito corrido mesmo. E muito trânsito de lá para cá, mas graças a Deus conseguimos chegar a tempo. Eu até falei para a Rosa, se chegar lá e só receber a bênção apostólica, já vai estar de bom tamanho. Mas eu preciso ir lá, dar um abraço no pastor Marcelo, na pastora Tânia, pelo menos ver os irmãos, celebrar a Jesus, ainda que seja um pouco. Mas Deus preparou que a gente ainda chegasse para ministrar a palavra. Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que Deus tem algo muito forte para fazer aqui nesta casa hoje. Você está sentindo o clima espiritual aqui, irmãos? É um clima espiritual muito forte. Atos capítulo 12, versículo 5. Deus abençoe os obreiros desta casa, fazendo menção do nome do pastor Eduardo. Estou abraçando a todos os demais. Que Deus abençoe. Obrigado, viu, Júnior? Pela nobreza, né, de me acompanhar, de não deixar eu vir sozinho. Capítulo 12 de Atos, versículo 5. Quem achou, diga amém. A tradução que eu tenho aqui nas minhas mãos. Na verdade, eu vou ali para que todos cheguem juntos. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então diga bem forte após a mim, diga: Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, antes de se assentar, diga só isso bem forte. Diga assim, ó: o homem, quando está na agenda de Deus, a prisão não é prisão. É um lugar que Deus usa para guardá-lo. O Pedro que está preso, não está preso, está guardado. Está guardado. E qual é o tema da mensagem hoje, pastor? Profetiza para duas pessoas. Na verdade é uma afirmativa, mas é profética. Para duas pessoas, diga assim, ó: leva a guerra para o alto. Diga para ele: leva a guerra para o alto. Se assente. Glória a Deus. Vai baixinho um pouquinho. Glória a Deus. Obrigado, viu, Murilo? Obrigado. Oh, glória a Deus. 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 Meus amados irmãos, capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos é um capítulo pouco pregado. Os pregadores têm os seus capítulos prediletos dentro do livro dos Atos dos Apóstolos, e o capítulo 12 é um pouco mencionado. Mas o capítulo 12 é cheio de segredos. Inclusive esse capítulo ele vai desencadear mais uma onda de perseguição que a igreja primitiva ela vai enfrentar na sua marcha militante aqui nessa terra. É mais uma. Porque no capítulo 4, no capítulo 5, os saduceus já haviam se levantado contra os apóstolos, inclusive prendido eles por duas vezes. O Pedro, por exemplo, é a terceira vez que ele está sendo preso no capítulo 12. Já tinha sido preso no capítulo 4 e no capítulo 5. O que me chama a atenção é que no capítulo 6 de Atos houve um problema interno, a igreja cresceu, e aí os problemas internos começaram a aparecer também. No capítulo 7, Estevão morre, e no capítulo 8 se desencadeia mais uma onda de perseguição que tem como pivô agora um jovem por nome de Saulo, mais conhecido por todos nós como Saulo de Tarso. Os capítulos 8 e 9, ele é o protagonista, ele é quem toma a cena. Só que no capítulo 9 ele se arma, pega todos os seus aparatos, arma todas as suas estratégias, mas no meio do caminho Jesus encontra ele.
O que me chama a atenção é que não é ele quem vai em busca de Jesus, é Jesus quem vem em busca dele. Isso daqui é uma mensagem, porque isso daqui é uma tipologia da graça. A graça alcança o pecador, por mais fundo que seja o poço que ele esteja. Não é Saulo quem vai atrás de Jesus, foi Jesus quem foi atrás de Saulo. A graça alcançou ele. Ele se converte no capítulo 9, no versículo 31 de Atos 9, o texto diz que houve um tempo de paz, não só na Judéia, na Galiléia e Samaria. O problema foi resolvido, e o problema naqueles dias era Saulo. Houve paz, houve um tempo de tranquilidade, mas no capítulo de número 12 se desencadeia novamente mais uma onda de perseguição, e agora com duas frentes. A primeira frente é política, porque quando você olha no verso 1, texto mencionando Herodes, o texto está trabalhando a ideia do contexto político. A primeira coisa que nós precisamos entender é que quem é esse Herodes, que está aqui no capítulo 12? Pois o Novo Testamento fala de pelo menos 4 Herodes. Inclusive não é um nome pessoal, é um ofício. E o Novo Testamento, tanto nos Evangelhos como em Atos, mostra pelo menos 4 personagens com este nome. O primeiro Herodes é o Grande. Foi aquele que apareceu nos dias de Jesus, ou do seu nascimento, e que mandou matar todos os inocentes de 2 anos para baixo. Quem conhece a história sabe que esse Herodes era louco pelo poder. Ele era tão louco pelo poder que a história chega a dizer que ele matou membros da sua família como colaboradores dentro do seu governo, só por ele entender que estas pessoas poderiam um dia assumir o seu lugar, assumir o seu trono. Quando você vê Mateus capítulo 2 falando acerca dele mandando matar crianças de 2 anos para baixo, isso aqui compraz com aquilo que era o seu comportamento de verdade. Esse Herodes aqui, a especialidade dele era matar projeto que é de Deus, porque Jesus é um projeto de Deus. Jesus não nasce de um produto humano, de um fruto humano. Jesus nasce porque é um projeto de Deus. Esse Herodes quer matar ele. Só que a Bíblia diz que o Herodes morreu e Jesus crescia. Eu vou repetir isso daqui: o Herodes morreu e Jesus crescia. Porque quando o projeto é de Deus, ninguém pode matar. Quando o projeto é de Deus, ninguém pode tirar. Quando o projeto é de Deus, ninguém pode desconstruir. Quando o projeto é de Deus, além de nascer, cresce. E o Herodes, pastor, morreu. Então eu vou filosofar para quem tem glória na boca, já acordar Guarulhos aqui. Por quê, pastor? O Herodes morre e Jesus cresce. O Herodes morre e Jesus cumpre a sua chamada. Porque se o projeto é de Deus, ninguém mata. Se o projeto é de Deus, ninguém desconstrói. Se o projeto é de Deus, ninguém destrói. Então a casa caiu para esse Herodes. Quem conhece a sua história sabe como foi o seu fim. O segundo Herodes que aparece na Bíblia é o Antipas, que é filho deste Herodes, que teve 3, e dentre eles o Antipas. E o Antipas, ele rouba a cena nos dias da fase adulta de Jesus. Inclusive foi ele quem mandou decapitar a João o Batista. E eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas se o primeiro tinha especialidade de matar projeto de Deus, o segundo, a especialidade dele é tocar no profeta. Só que tem uma coisa, o que, pastor? Podem até matar o profeta, mas a palavra que sai do profeta ninguém pode matar. E aí deu glória a Deus, quem entendeu isso daqui? O terceiro Herodes aparece no capítulo 12, eu estou falando do primeiro, Agripa I. Ele é filho de Aristóbulo, que é um dos irmãos do Herodes Antipas. É muito Herodes, gente. Ô corja, ô raça ruim, irmão. Esse povo aqui não gostava de crente, não. E esse Agripa I é o que aparece aqui, o que estende as mãos para maltratar alguns que estavam na igreja. Já vou falar sobre ele, mas o quarto aparece no capítulo 25 e 26 de Atos dos Apóstolos. E é ele que ouve o discurso de Saulo de Tarso em Cesareia. E se você ler o texto com calma, você vai ver que o poder de persuasão de Saulo era tão forte, com a graça de Deus, que este Herodes chegou quase a ser convertido. Só que o do capítulo 12 é o Agripa I. E ele está ganhando popularidade. Por quê, pastor? Porque ele estava embaixo. Eu poderia entrar no contexto histórico, falar do imperador Cláudio, porque tudo que está acontecendo aqui está acontecendo neste período. Capítulo 11, versículo 28 diz que uma fome havia assolado todo mundo.
O capítulo 18, versículo 2 diz que este imperador, por nome de Cláudio, havia expulsado muitos judeus de Roma. A perseguição está instalada e o Herodes agora quer ganhar popularidade com o povo judeu, que um dia já esteve do lado dos apóstolos. Porque eu poderia citar Atos 2:47, Atos 4:21, Atos 5:26, mostrando que o povo judeu naqueles dias serviram de parapeito para o povo ou para os apóstolos, já que por muitas das vezes os religiosos naqueles dias, querendo atingir os apóstolos, temiam o povo porque tinha a graça do povo para com os apóstolos. Mas depois da morte de Estevão isso muda. Depois do discurso de Estevão mudou. Depois que Saulo se converteu, foi mudando. E Herodes foi ganhando espaço. E agora ele entendendo que atingindo os cabeças, aqueles que estavam na linha de frente da igreja, agradaria os judeus, cairia na graça deles. E o que me chama a atenção é que isso deu certo, porque se você ler o texto, você vai ver que ele mandou a matar Tiago a fio da espada. E o texto diz: vendo que agradar aos judeus, continuou, deu popularidade. E parece que eu estou vendo o Herodes dizendo, o Agripa I dizendo: se matando Tiago já deu esse bope, imagina matando Pedro. Imagina matando Pedro. Então ele pega o Pedro, prende o Pedro. Como era a festa dos pães asmos, na cabeça dele é a seguinte ideia: audiência pública depois da Páscoa. E por que depois da festa, pastor? Porque ele está querendo bajular, querendo barganhar. Ele está querendo fazer fletar aqui com o povo. É muito político isso daqui. A ideia é: não vou tocar no contexto de festa deles, porque na verdade o que eu quero é a graça deles. Então vai passar a festa, e quando passar a festa a gente apresenta o Pedro e mata o Pedro também. Só tem um detalhe: qual, pastor? Ele deu tempo para a igreja orar. E se der tempo para a igreja orar, irmão, a chave vira. A chave vira. Não, eu não vou pregar sobre isso agora, mas catuca quem está do lado e diga assim: ó, aproveita o tempo para orar. Diga para ele. Não, você não falou, fala mais forte. Diga para ele assim: ó, aproveita que tem tempo para orar. Nesse tempo que você tem para orar, você não tem ideia do que Deus pode fazer nesse negócio aí. Porque pode ter decreto de Herodes, mas se a igreja botar o joelho no chão e pedir para Deus, não tem projeto do Herodes que vai permanecer de pé. Se você orar, Deus muda o decreto dos homens. Oh, estou sentindo Deus aqui, hein? Estou começando a receber um negócio aqui que o púlpito pentecostal é um lugar de muitas emoções, porque a gente tenta se comportar, mas não tem jeito, gente. Eu vou liberar para quem tem glória na boca, porque vou começar, porque pode ler o versículo de número 5, pastor Marcelo. A igreja não foi para a rua protestar. A igreja não foi para frente do palácio de Herodes protestar. A igreja não foi para a rua marchar, protestar. A igreja levantou uma campanha de oração. E aí deu glória a Deus quem pegou. Porque a igreja ainda vence de joelho no chão e de boca no pó. Crente não vence brigando em Facebook, Instagram. Crente não vence usando a força do braço. Crente ainda vence entrando para dentro do quarto, fechando a porta e falando que... Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: se você orar. Não, você não falou, fala mais forte para ele. Diga: se você orar. Se você orar. Se você orar. Aleluia. Já tem gente que está sentindo uma graça aqui. Eu sinto a autoridade de Deus para liberar para quem tem glória na boca. Se você orar, não tem Herodes que vai permanecer de pé. Vai cair toda a coxa de Herodes que tem se levantado.
Quem acredita nisso, levante a tua mão e glorifique ao nome do Senhor. Pega na mão de quem está do teu lado. Eu senti a minha face queimar aqui agora. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: hoje é noite de guerra. Diga para ele: hoje é noite de guerra. Não, você não falou, fala mais forte. Diga: hoje é noite de guerra. É você quem decide. Vai lutar no território do Herodes ou vai levar a guerra para o alto? Vai usar as armas baixas do Herodes ou vai falar com quem pode resolver? Era Maia. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, abre a boca para adorar. Levante a mão e dê 1 minuto de glória. Eu preciso de 30 valentes que é de guerra. Só quem é de guerra, vai. Começou. 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 Eu estou ouvindo barulho de espadas. Tem uma guerra sendo travada no mundo espiritual. Quer que você entre no mundo dele. No mundo dele você não vence ele, mas leva para o alto. Leva para o alto. Leva para o alto. Parece que eu estou ouvindo a igreja orando. E qual é a oração da igreja, pastor? Está no texto. Está no texto, verso de número 5. O verso de número 5, o texto diz que a igreja fazia contínua oração. Por quem? Por quem? Então é mais ou menos isso, ó. Solta Pedro. Solta Pedro. Solta Pedro. Isso daqui, pastora Tânia, minha pastora, é oração congregacional. É um só propósito. Se tiver só um propósito, o problema é que um está orando solta Pedro e o outro está solta João, solta Tiago, solta fulano. Não tem que mudar o propósito. A ideia é só uma. A oração agora é só uma. Qual, pastor? Solta Pedro. Se for só um coração, não tem demônio que vai ficar de pé diante dessa igreja. Você está entendendo o que Deus está falando? Vou simplificar. Por quê, pastor? Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Solta Pedro. Eu não gosto muito de usar extra bíblico, mas Eusébio de Cesareia diz que nesta época aqui a igreja orou tanto, mas tanto, na expressão continuamente. Outra tradução diz sem cessar. A ideia é que até o assoalho da casa da Maria ficou suada. As paredes suavam. Sabe aquele relógio de oração que a gente está acostumado a fazer? Era mais ou menos isso, de forma ininterrupta. E é campanha, porque foi 7 dias. Para quem não gosta de campanha, não leu a Bíblia não. Foi uma campanha de 7 dias de oração. E eu não sei se você vai dar glória a Deus, mas a resposta só veio na última noite da campanha. Pastor, fundamenta, você não leu o versículo 6 não? Na noite anterior do dia em que Pedro seria apresentado, foi quando Deus mandou o anjo. No último dia. Diga para o teu irmão assim, ó: Deus vai te provar até o último dia da campanha. Tem alguns aqui que Deus quer ver se você tem fé mesmo para ir até o final. E esse negócio de orar não é para todo mundo não. Só tem um segredo. Qual, pastor? Essa igreja aqui aprendeu com Pedro.
O Pedro ensinou a igreja a orar, mas agora é o Pedro quem está precisando da oração da igreja. Só tem um detalhe: o Pedro aprendeu com Jesus. Ô pastor, como assim? Vou tentar explicar. Sabe por quê? Porque Jesus, no exercício do seu ministério terrestre, nunca cobrou os seus discípulos para orar. Só que Jesus orou muito perto deles. Vamos de Bíblia? Lucas 3, Jesus está orando. Lucas 6, Jesus está orando. Lucas 9, Jesus está orando. Lucas 10, Jesus está orando. Lucas 11, versículo 1, está no texto que, terminado Jesus de orar em um lugar, os discípulos se aproximou dele e disse: eu não aguento mais não, ensina a gente a orar como João o Batista ensinou os seus discípulos. E o que é isso, pastor? É Jesus ensinando através do exemplo. Só não aprende quem não quer. Mas uma igreja que tem uma liderança que ora, é impossível não orar. E eu não sei se você vai pegar, mas é por isso que Jesus ensina para eles a oração do Pai Nosso. Só que pode ler o texto, eles vão praticar o que eles aprenderam. Aonde, pastor? Em Atos capítulo 1. Porque no versículo 11 Jesus subiu. No versículo 12 eles voltaram para Jerusalém. No versículo 13 eles subiram para o cenáculo. No versículo 14 o texto diz que eles estão orando. E aprenderam tanto a orar que a campanha de oração foi de 10 dias. E também só um propósito. E qual foi o propósito, pastor? Porque campanha tem que ter propósito. E qual foi o propósito, pastor? Manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Manda o Espírito Santo. Mandou, pastor? Mandou. Por quê? Porque não tem céu fechado sobre a cabeça de quem ora. Prova, pastor. Cadê o resultado da oração? Atos capítulo 2. O texto abriu assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. 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 Pastor, eu vou falar algo aqui agora que é muito forte. Se você não ouvir direito, vai até soar como um ar estranho, mas eu vou fundamentar o que eu vou falar aqui agora. O que abre céu não é nem a palavra. O que abre céu não é nem o louvor. O que abre o céu não é nem a profecia. O que abre o céu não é nem a visão. O que abre céu é oração. Oração, 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 oração. Lucas diz que quando Jesus saiu das águas do batismo, o texto diz: estando ele orando, o céu se abriu. Por quê? Porque não tem céu fechado para quem ora. Como pregador, eu posso até orar sem pregar, mas eu não posso pregar sem orar. Se pregar bonito e não tiver oração, é só uma pregação bonita. Pode cantar bonito, mas se não tiver oração, é só cantar bonito. Porque o que faz a diferença ainda é a oração. Oração, oração, oração. Quem está sentindo isso daqui, dá glória a Deus. É por isso que perguntaram para Spurgeon, o príncipe dos pregadores: o senhor deve fazer muita coisa para ter o sucesso no ministério que o senhor tem, não é? Ele falou: eu trabalho de joelhos. Vale mais os meus joelhos no chão do que toda a biblioteca que eu tenho. O que a igreja precisa nessa última hora é entrar na guerra da oração. Posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui ou não? Então pega na mão de quem está do teu lado, é noite de guerra. Meu Deus, eu já vou pregar, mas eu estou sentindo uma direção do Espírito Santo aqui. E aqui eu sei que o pastor dá liberdade quando o Espírito Santo quer trabalhar no meio da igreja. Se você está sentindo que Deus está falando na minha boca, por favor, feche os seus olhos. Entre em guerra de oração aí agora.
Eu vou pedir para baixar os instrumentos só mais um pouquinho, porque eu quero ouvir essa igreja orando agora. Oh, glória a Deus. Entra na guerra de oração. Entra na guerra de oração. Porque aonde tiver demônio vai começar a dar um grito de derrota. Jesus está entrando no sangue, nos nervos, nas veias, nos ossos. Deus estava usando o pastor Marcelo para desvendar coisas profundas dentro de um cemitério. E Deus falou: meu filho, hoje é noite de batalha aqui. Só eu sei o peso que o meu filho está sentindo aqui nessa noite, porque eu travei uma batalha no mundo espiritual e eu chamei ele para guerrear. Há uma unção aqui agora, pastor Marcelo, que começa a quebrar todo o jugo. Aleluia. 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 Eita, eu estou ouvindo a minha pastora falar em línguas estranhas, hein? O Espírito Santo está fazendo um apelo aqui. É tempo de entrar na profundidade. Sai do raso. Sai do raso. Sai do raso. Sai do Eita, pastor, estou vendo um peso saindo, hein? Estou vendo um peso saindo. Tem um peso saindo. Tem um peso saindo. Tem um peso. Tem um peso saindo. Eu vi a afronta. Eu vi o levante. Eu vi tua renúncia. Eu vi quando tu se silenciou. E quando tu orou. E quando tu falou comigo. Eu estou arrancando um peso daqui. Ela é para papacandaramarralha. Quem é do glória, quem é da guerra, quem é do manto. Ela é manacandaramarralha. Tem gente derramando lágrimas. É isso mesmo, mistura as lágrimas com glória e aleluia. O diabo falou que eu não chegaria aqui hoje. Deus rompeu o trânsito e me trouxe aqui. E eu confesso a vocês que eu estou sentindo uma renovação espiritual. Porque eu senti Satanás querendo travar, para que eu não desse lugar para o meu Deus aqui nesta noite. Eu senti uma dor, pastor, dos pés da cabeça, dos pés ao alto da cabeça. Minha parte peitoral parecia que ia travar. Eu estou entendendo. Os demônios que se armaram até os dentes hoje está caindo por terra agora. Eu preciso de crentes valentes para interceder, porque entramos no território do inimigo para pegá-lo e colocá-lo no lugar dele. Os demônios que estavam de pé até agora vai começar a cair pelo poder do nome de Jesus. Pega, pega, pega. Tem gente que não vai aguentar ficar sentado na cadeira. A glória de Deus te renova agora. Se veio para assistir, fica de boca fechada. Mas se veio para guerra, abre a boca para adorar.
Vamos ver se quem ora tem poder de Deus na vida. Vamos ver. Vamos ver se a oração ainda funciona. Quando você lê no versículo 6 um anjo aparecendo na prisão, Thomas Watson, pregador metodista, disse que quem buscou o anjo foi a oração da igreja. E se a oração buscou o anjo no céu, o anjo buscou Pedro na prisão. Não é com as minhas próprias forças que eu vou resolver isso, é orando. Quando ele orou, quando eles oraram, o anjo veio. Está no texto que apareceu na prisão. E a Bíblia diz, está aqui, iluminou tudo. Tudo. Olha o detalhe do texto, irmão. O texto é lindo, a Bíblia é linda. O anjo tocou do lado de Pedro. Porque o anjo toca onde ele quiser. Inclusive o Pedro está dormindo e o anjo sabe onde tocar para despertar rápido. O anjo sabe aonde tem que tocar para que haja um despertamento. E aí, se não der glória a Deus, é revelação do texto, é iluminação do texto. É iluminação do texto. Olha o que o texto diz. O anjo toma a palavra e diz: levanta-te depressa. Aí o texto diz que quando Pedro se levantou, as correntes caíram. Não tem ninguém agora declarando no nome de Jesus: correntes caiam. Tem um Pedro que está se posicionando e as correntes estão caindo. Tem correntes que só vai cair quando você se levantar. Tem correntes que só vai cair quando você se posicionar. Está no texto que quando Pedro se levantou, as correntes caíram. E eu acho lindo, por quê, pastor? Porque o versículo de número 8, o texto diz: coloque no teu corpo o teu cinto, calce as tuas sandálias e coloque sobre as tuas costas a tua capa. Calma aí, calma aí. Deixa eu simplificar para você pegar. Tua sandália, teu cinto, tua capa. Você não vai precisar pegar nada do que é de ninguém. Deus vai te tirar dessa prisão que você está vivendo, e nada do que é teu vai ficar para trás. Catuca quem está do lado e é profético. Diga assim, ó: tu vai sair com a tua sandália, com o teu cinto, com a tua capa. Nada do que é teu vai ficar para trás. Nada do que é teu vai ficar para trás. Tem um segredo aqui. Qual, pastor? Está acontecendo uma restituição, porque nada do que era dele estava com ele. Quando ele chegou na prisão, tirou, colocaram em um canto. Ele deve ter vestido roupa de preso, como nos dias de hoje. Nada do que é dele está com ele, está guardado. Só que o anjo está dizendo: chegou a hora de sair dessa prisão. E alto lá, você não vai sair com a roupa de preso. Você vai sair com o que é teu. Você está entendendo? Porque tem gente que está pensando que você vai sair dessa prova e vai continuar com a roupa de prova. Deus manda eu te dizer que Ele não te tira dessa situação para você ficar vivendo com a roupa de prova, porque é gatilho. Toda vez que você olhar para a roupa, vai vir a pressão da prisão. Deus está dizendo: tu vai sair com o que é teu. Nada do que é teu vai ficar para trás.
tiraram de você por um tempo a sandália, a capa e o cinto. Mas Deus está te devolvendo tudo hoje à noite aqui. Pega quem acredita. Quem crê que Deus está falando na minha boca através da palavra? Posso liberar para quem crê? Não bastando isso, olha a palavra do anjo: me siga. E aí está no texto que a porta se abriu depois que o Pedro seguiu o anjo. Seguiu o... Porque algumas portas só vai abrir se você caminhar. Deus não vai fazer tudo. É que tudo a gente terceiriza para Ele. Isso é autorresponsabilidade. Tem coisas que é com você. Inclusive eu acho que não vai sair glória a Deus. Eu vou mandar, já que eu vim, agora vai dar confusão o que eu vou falar aqui agora. Posso falar? Vai dar confusão. Porque está no texto que a porta se abriu. Inclusive, irmão, esse negócio de porta automática, já, entendeu? Primeira está aqui, ó. O Pedro está caminhando na direção do anjo, a porta se abriu. Quando chegou do lado de fora, o anjo desapareceu. Vai dar confusão, mas eu vou falar. Por quê? Porque é Deus dizendo: Pedro, até aqui eu te ajudei. A partir de agora o próximo passo é com você. Aí vai dar sua consciência para onde você vai depois que a porta se abrir. Porque tem gente que depois que a porta se abre, ele vai para boate, vai para o bar, vai para o motel, vai para a boca, vai para coisa errada. Eu sabia que o glória ia diminuir, mas Deus está falando com alguém. Eu estou abrindo uma porta hoje. Para onde você vai depois que a porta se abrir? Em qual porta você vai bater depois, quando eu fazer um milagre? Porque é o que o texto está gritando para nós. O anjo desapareceu. Quando chegou do lado de fora, inclusive o Pedro estava pensando que era um sonho. E quando o anjo desapareceu, ele caiu em si. E ele entendeu o quê? Agora o próximo passo é comigo. Aonde ele foi, pastor? Bateu na porta de quem estava orando por ele. Porque tem gente que depois que Deus abre a porta, ele nunca mais aparece na igreja. Ele nunca mais vem para agradecer, pelo menos. Só que o Pedro bateu na porta da casa da Maria. Por quê, pastor? Porque era lá o endereço da bênção. O povo estava orando por Pedro, irmão, já fazia tempo. Porque na agenda do Herodes o Pedro ia morrer, mas na agenda de Deus o Pedro iria pregar. E o Pedro bateu na porta da casa da Maria. Aí uma irmã chamada Rode, uma jovem inclusive, uma jovem da mocidade lá da casa da irmã Maria. A irmã Maria era a dirigente do ciclo de oração e a Rode eu acho que era a líder dos jovens lá. Parece que eu estou vendo a regente dos jovens. Só que ela olhou pela brecha e viu Pedro do lado de fora. A porta até então está fechada. Só que o texto diz que ela se alegrou tanto quando ela viu Pedro, que ela não abriu a porta. Você orou tanto para o milagre acontecer, quando o milagre bate na sua porta, você não abre. Isso daqui é muito nosso, pentecostais. Por quê? Porque ela se alegrou tanto que se esqueceu de desfrutar da bênção. Às vezes você fica tão empolgado que você não vive o que Deus tem para a sua vida. E aí o meu pastor pregou uma vez lá na nossa igreja, e é verdade, nem toda porta é a oração que vai abrir. Tem porta que é você que vai abrir. Catuca quem está do lado e diga para ele: só empurra essa porta, meu irmão. Não precisa nem meter o pé, só empurrar. O milagre já aconteceu e você está... Solta Pedro, solta. Deus já soltou, irmão. O alvará já saiu e você ainda está... Pega na mão de quem está do teu lado e diga assim: ó, já prepara o culto de ação de graça, vaso. Não, você não falou não, irmão, me ajuda a pregar. Fala mais forte. E inclusive pentecostal nem fala, pentecostal grita, grita.
Grita para ele aí, diga assim, ó: prepara o culto de ação de graça, vaso. O Pedro está batendo na porta da tua casa e você, em vez de abrir, você está... Quem Deus está falando na minha boca aqui? Quem acredita? Quem acredita? Deus está abrindo. Abre a porta. O Pedro entrou para dentro e mandou todo mundo se calar, porque ninguém estava acreditando. Eu libero aqui, eu tenho juízo, eu já vou passar para o profeta dessa casa, irmão. Até porque eu já estou falando há 40, 50 minutos aqui. E tem um profeta nessa casa aqui, eu não sou bobo, eu tenho juízo. Tenho juízo. Eu só vou liberar a palavra profética que está na minha boca. Compre a Coca-Cola, irmão. Vai ficar melhor a zero. Não dá B.O. Encomenda o melhor bolo da confeitaria e prepara o culto de ação de graça, porque o Pedro que você entregou na mão de Deus vai bater na tua porta por esses dias. Qual é o Pedro que você está orando, está entregando na mão de Deus? Vai bater na tua porta. Quem acredita que Deus está falando na minha boca? Levante as tuas mãos, segure ela lá em cima, feche os olhos. Pai, se é verdade que o Senhor está falando na minha boca, dá um sinal aqui agora. Mostra para essa mulher, mostra para esse homem, mostra para ele, Jesus. Porque nem todo mundo aqui crê, mas tem gente que vai passar a crer. Vai viver o milagre na íntegra. Tem fé que está desconstruída por causa da prova. Mas eu estou sentindo que o Senhor está colocando de pé. Tem algo acontecendo aqui no mundo espiritual. A minha mente é rasa, limitada para dimensificar a profundidade do que vai começar a acontecer na vida de algumas pessoas. Mas aqueles que ainda têm sensibilidade espiritual para entender o que está acontecendo aqui, porque aquele que é grande está caminhando entre os castiçais, e ele vai começar a dar sinal aqui agora. Na mesma realidade que o Pedro sentiu o anjo tocando do lado dele, tem algumas pessoas que vai começar a sentir o toque do anjo de Deus aqui. Oh, aleluia. Estou entendendo. Sim, Jesus. Meu pastor, está acontecendo algo aqui, viu, pastor? Está acontecendo algo sobrenatural, pastor. Vai ter testemunhos grandiosos aqui, pastor. E Deus está falando comigo na literalidade da palavra, porque tem gente presa. E eu estou ouvindo o barulho de correntes sendo quebradas. Eu não sei quem é que está em desespero clamando por alguém, mas Deus manda dizer que enquanto você ora aqui, há livramento de morte lá dentro. E eu estou vendo como se fosse aquela coisa de data na minha frente, sabe? O zero alguma coisa, barra, mais 2 números, barra, mais 4 números. E eu não estou conseguindo discernir muito bem que números são esses. Mas Deus está me dizendo, eu estou te mostrando assim para dizer que tinha alguém no prazo. Tinha alguém no prazo. O demônio da morte está rodeando. Já tinha data e hora marcada. Oh, glória, Júnior. Deus está dando livramento de morte para alguém agora. Estou sentindo o cheiro de sangue. Estou sentindo o cheiro de sangue. Ainda sentado, abraça quem está do teu lado enquanto o Danilo canta, porque é profético o que está acontecendo aqui agora. Ai, não pare de orar por esta pessoa agora, porque nós entramos no campo de batalha. Pode cantar, Danilo.
Porque enquanto você canta, Jesus está operando aqui agora. Se coloque de pé dando glória a Deus aqui agora. E aí? Profético, levante a mão e profetiza isso na sua casa, creia. Ouço cadeias quebrando. Na sua família, profetiza, profetiza. Ouço cadeias quebrando. Nos seus negócios, na sua empresa, na escola, no seu bairro, aonde você mora, na sua rua. Estou sentindo, pastor Marcelo, que desse lado Jesus está quebrando correntes aqui agora, hein? Eu não sei quem é, mas Jesus está dando um grande livramento aqui agora. Deus dá uma unção para cada um mesmo, pastor, porque Deus te mostra com claridade, clareza. Eu não estou conseguindo discernir, pastor, mas para esse lado aqui Deus está dando livramento para alguém aqui. Está gerando temor no coração de alguém que está aqui. E Deus vai te dar um sinal de que Ele está te dando um grande livramento aqui. Se você entender o que é culto, você nunca mais entraria em um culto para perder tempo. Você não tem ideia do que está acontecendo aqui agora. Deus está desarmando a bomba do inimigo. Deus está desarmando os mísseis do adversário. Já estava tudo preparado. Deus está desarmando a bomba agora. Quem crê que Deus está falando aqui nessa casa? Eu sei que é ruim ficar assim, mas é profético, quebra o protocolo. É por uma boa causa. Tem coragem de fazer um grupo de 3, 4 pessoas aí agora ou não?
coragem, vai lá, abraça alguém, rápido, ligeiro, mas tem que ser ligeiro. Tem que ser ligeiro. Oi, pastor, o que está acontecendo? Não, irmão, você está na guerra. Não dá para ficar boboiando num culto como esse, não. Nós estamos em guerra. Fecha os teus olhos, porque com uma frieza pega, o poder de Deus também pega, o milagre também pega. Tem um bisturim. Moça que está de roupa azul aqui, ó. Sabe essa mulher que tá aí, ó? O obreiro, vai lá, meu filho. Tá vendo ela aí, ó, no meio? Isso, ela que está no meio, ela que está aqui, ó. É ela mesma. Deus me falou, tá? Eu estou vendo como se fosse um bisturim. Está direcionado para a parte esquerda do teu corpo. Deus falou para mim que está fazendo uma operação aí agora. Deus mostrou como se fosse uma nuvem negra que se aproximou e veio carregada de muitas coisas, entre elas uma doença que está tirando noite de sono. E Deus manda dizer que tu não vai gastar mais dinheiro com aquilo que você está gastando para tentar aliviar a dor. Deus entrou hoje, está tocando onde a mão do homem não pode tocar. Deus está tocando nos detalhes. Estou vendo como se fosse Deus arrancando algo pequeno, mas que queria ficar grande e se espalhar. E eu vi como se fosse Satanás querendo neutralizar a parte esquerda do corpo da irmã. Tu tentava mexer o teu braço e não conseguia, na visão que Deus está me dando aqui. Na mesma realidade que você está sentindo as mãos destas mulheres de Deus que está te tocando aí agora, é nessa mesma realidade que o teu Deus te toca aqui nessa noite. Eu não sei se tem alguém para dar glória a Deus aqui, mas enquanto você está glorificando a Jesus, tem uma unção quebrando o jugo contra a vida dessa mulher. Serva de Deus, diga bem forte: em nome de Jesus, eu estou curada. Todo laço do diabo perdeu as forças hoje. Você não vai ficar dentro daquela sala, em cima daquela cama, em depressão como o diabo queria te colocar. E para a igreja entender e para você crer ainda mais, hoje, no dia chamado hoje, bateu um desespero na tua alma e nem força você sentiu para se levantar daquele lugar, mas Deus te colocou de pé e te trouxe aqui nessa casa, porque nem queria vir aqui hoje, mas Deus te trouxe para te curar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou passar para o nosso pastor, mas você largou o irmão. Não larga não, nós estamos em batalha. Abraça ele, se tiver alguma coisa, pede perdão, irmão. Libera o perdão. Só não dá para ficar indiferente em um ambiente como este. Irmão, eu vou em cultos por aí que é mais performance do que culto de verdade. Culto é isso mesmo, filho, é cordeiro no altar, é sacrifício. É o mundo espiritual sendo agitado, movimentado, e Satanás está vencendo a igreja pela distração. Porque tem cultos por aí que viraram show, muito homem e pouco Jesus. Mas o Jesus dos crentes está trabalhando aqui agora. E se você crer, você vai receber o milagre aqui hoje. Está de braços dados com ele aí agora? Eu vou contar até 3 e você sentir que é de Deus esse negócio. Você não vai ficar com a boca fechada não. Agora não é para orar em espírito não, é para orar na guerra mesmo, é para levantar um clamor mesmo. Agora é os guerreiros mesmo. Quem é covarde que volte.
Inclusive para os covardes já acabou o culto, pode ir embora. Mas para quem é guerreiro vai entrar na guerra aqui agora. Estou sentindo que eu não estou sozinho não, eles estão aqui. Já tem gente orando. Já tem gente clamando. Os inconformados já começou a entrar na guerra. Quem veio para a guerra, levanta o clamor. Tá baixo. 2. Intensifica a oração intercessória, porque o Deus que ouve a igreja acabou de abrir o céu. 3. Enquanto eles cantam, profetiza sobre a vida dele aí agora, vai.